O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, e a expectativa para esse duelo contra o Bragantino no Allianz Parque vai muito além dos 3 pontos. O torcedor está atento às possíveis novidades no elenco, e há boas notícias pintando nos bastidores. Além da volta do atacante Vitor Roque, que cumpriu suspensão na última rodada, o técnico Abel Ferreira pode ganhar mais 2 reforços importantes, Kelvin e Sosa. Ambos ainda se recuperam de lesão, mas existe uma confiança dentro do clube de que eles possam ser liberados pelo departamento médico a tempo de ficarem à disposição para o confronto. O treino desta segunda-feira vai ser decisivo para definir isso. No último trabalho antes da partida anterior, que aconteceu na sexta-feira, os dois ainda não participaram das atividades com o grupo. Se eles forem liberados, somados ao retorno dos atletas que estavam defendendo suas seleções, como Emiliano Martínez e Facundo Torres, Abel Ferreira poderá contar com um elenco praticamente completo para encarar um dos adversários mais chatos dos últimos tempos. E sim, o Bragantino costuma complicar. Apesar do retrospecto ser amplamente favorável ao Verdão, com 33 vitórias em 59 partidas, além de apenas 12 derrotas, o torcedor sabe, quando a bola rola, o jogo contra o time de Bragança nunca é simples. Principalmente pela forma como eles encaram o Palmeiras. É aquele time que não se intimida, que joga com muita intensidade, muitas vezes, dá trabalho mesmo jogando fora de casa. Ainda assim, quando o mando é do Palmeiras, o domínio é inegável. São 21 vitórias, 7 empates e só 2 derrotas no Allianz. Mas estatística nenhuma entra em campo. Por isso, é fundamental que o Verdão entre ligado, com a mesma postura que vem demonstrando nos últimos jogos. Aquele Palmeiras que busca o gol o tempo inteiro, que finaliza, pressiona e joga com alma. Porque quando joga assim, o resultado pode até não vir, mas a chance de vitória aumenta demais. O torcedor lembra como era sofrido acompanhar o time tentando criar jogadas. Tinha jogo que parecia tortura. Quando conseguia chegar na frente, pecava demais na finalização. Mas isso vem mudando. Nas últimas partidas, o Palmeiras vem mostrando mais presença ofensiva, volume de jogo, intensidade, principalmente, objetividade. E manter essa pegada vai ser fundamental. Ainda mais com um confronto direto entre Botafogo e Flamengo acontecendo no mesmo dia, um pouco mais tarde. Claro que o foco tem que estar no nosso jogo, mas é impossível não dar aquela espiada. O Palmeiras entra em campo às 7 da noite, enquanto Botafogo e Flamengo jogam às 7h30. Com os dois adversários diretos se enfrentando, pode haver movimentação importante na tabela. O Botafogo deve entrar em campo bastante desfalcado, e isso pode influenciar no desempenho. Mas repito, o Verdão precisa fazer a parte dele. Vencer o Bragantino em casa e seguir forte na briga pelo topo. E a sequência promete. No domingo seguinte, às 4 da tarde, o Palmeiras vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo. Um duelo que, por si só, já chama atenção. Mas com o campeonato embolado do jeito que está, essa partida pode se transformar em um divisor de águas. Por isso, cada ponto conquistado agora é precioso. E aí entra outro ponto que mexe com o torcedor, o futuro de Vitor Roque. A novela sobre uma possível saída do atacante para o futebol europeu voltou a esquentar. O West Ham, da Inglaterra, demonstrou interesse e pode apresentar uma proposta em breve. A preocupação existe, claro, mas as informações de dentro do clube são animadoras. A tendência é que o jogador permaneça pelo menos até a próxima Copa do Mundo, em junho de 2026. Roque quer disputar o torneio, e sabe que, mantendo o nível que vem apresentando, pode estar na lista de convocados de Ancelotti. Ele vem sendo observado de perto, e há quem diga que pode aparecer na próxima data FIFA. Se for mesmo chamado, seria um prêmio merecido. O atacante tem sido peça-chave no esquema de Abel, com gols, assistências e muita entrega. Ele é hoje um dos principais nomes do time em 2025, e sua permanência até o meio de 2026 seria excelente para o planejamento da comissão técnica. Depois disso, é difícil segurar. Se continuar nessa pegada, com essa performance e essa regularidade, a Europa vai vir com força. É natural. E o Palmeiras já está se antecipando.
O clube monitora o mercado e já se prepara para possíveis saídas em 2026. O planejamento, ao contrário do que foi feito nesta temporada com contratações de maior impacto, será focado em movimentos pontuais. Reforços cirúrgicos para manter o elenco competitivo, sem grandes loucuras financeiras. Isso faz parte da estratégia do clube para seguir brigando por títulos mesmo em meio a reformulações. Agora, uma situação que chamou a atenção nos últimos dias foi o pedido de desculpas de John Testor. O dono da SAF do Botafogo voltou a falar sobre toda aquela polêmica envolvendo o Palmeiras, e dessa vez, parece que resolveu colocar um ponto final na história. Em entrevista, ele admitiu que passou dos limites ao acusar o clube paulista e fez questão de se desculpar diretamente com Leila Pereira. Segundo ele, toda a frustração da derrota histórica no Brasileirão acabou influenciando suas declarações. A virada do Palmeiras no confronto direto ainda dói em muitos botafoguenses, e Testor não esconde que aquela partida foi um divisor de águas. Mas agora, depois de 2 anos de acusações, investigações e polêmicas, o empresário resolveu baixar o tom. Reconheceu que errou, que exagerou, e que foi longe demais com o Verdão. É fácil pedir desculpas depois de tanto tempo, claro. Muita gente não esquece o que foi dito, e nem o estrago que aquelas falas causaram. Mas o fato é que ele voltou atrás, e isso ajuda a baixar a temperatura no ambiente do futebol brasileiro. Leila Pereira aceitou o pedido, e aparentemente, a paz foi selada. Pelo menos por enquanto. Vamos ver se isso se sustenta. Porque até aqui, a relação entre os dois clubes vinha sendo marcada por trocas de farpas constantes, bastidores pegando fogo e acusações sérias. Com esse gesto, talvez seja possível virar a página e focar no que realmente importa, o futebol dentro de campo. O Palmeiras, por sua vez, segue focado na temporada, com elenco unido, ambiente controlado e objetivos bem definidos. É isso que tem feito a diferença nos últimos anos. E para encerrar essa primeira parte, uma última informação que gerou burburinho nas redes: o meio-campista Paulinho foi flagrado em Minas Gerais no fim de semana participando de um evento ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Muita gente começou a criticar, dizendo que ele deveria estar em tratamento, focado na recuperação de lesão. Mas a verdade é que o dia em questão era de folga para todo o elenco. E quando a comissão técnica libera geral, cada atleta decide como vai usar esse tempo. Paulinho estava em um jogo beneficente, promovido pelo próprio Ronaldinho e pelo ex-meia Alex, que representou o Cruzeiro. Depois, foi visto em uma roda de samba nos bastidores de um show do Thiaguinho, em Belo Horizonte. Nada fora do normal. A reapresentação estava marcada para esta segunda-feira, e todos os jogadores deveriam comparecer à academia de futebol no horário estabelecido. O resto é barulho desnecessário. Jogador em dia de folga faz o que quiser. E enquanto o torcedor acompanha toda essa movimentação fora das 4 linhas, a expectativa também cresce em torno do desempenho coletivo da equipe nesse momento decisivo do calendário. O Palmeiras vem embalado por boas atuações, mas sabe que a regularidade é o que define campeonatos. Não adianta vencer um clássico e tropeçar contra times médios, ainda mais quando se disputa ponto a ponto cada posição na tabela. O duelo contra o Bragantino, apesar de não ser um confronto direto em termos de classificação, é um daqueles jogos armadilha que exigem atenção máxima. O time de Bragança é bem organizado, tem um estilo de jogo definido, costuma ser intenso e aproveita qualquer vacilo. É justamente esse tipo de jogo que separa os candidatos ao título dos que apenas fazem boa campanha. O fator casa deve ser uma das armas do Palmeiras para fazer valer sua superioridade técnica. Jogando no Allianz Parque, o time tem se mostrado mais confiante, mais agressivo, e principalmente mais confortável para imprimir seu ritmo. O torcedor joga junto, pressiona, cobra, e empurra o time durante os 90 minutos. E nesse momento da temporada, onde cada detalhe pode ser decisivo, o apoio da arquibancada vira uma peça importante dentro da estratégia. Ainda mais com o retorno de peças importantes do elenco, que vem de compromissos com as seleções. Abel Ferreira deve contar com o retorno de Emiliano Martins, que esteve com a Argentina, e de Facundo Torres, que estava com o Uruguai. Além disso, Kelvin e Sosa podem reforçar o grupo após se recuperarem de problemas físicos.
Isso tudo amplia as opções e permite que o treinador tenha mais liberdade para mexer no time conforme a necessidade da partida. Dentro de campo, o Palmeiras vem evoluindo no que talvez fosse o seu maior calcanhar de Aquiles, a criatividade ofensiva. Nos jogos recentes, a equipe tem mostrado um repertório maior, saindo da previsibilidade que tanto irritava o torcedor. Jogadas pelas pontas, infiltrações pelo meio, triangulações, bolas enfiadas em profundidade, tudo isso vem aparecendo com mais frequência. E o principal, as finalizações estão mais limpas, com mais precisão. Esse crescimento ofensivo passa muito pela confiança dos jogadores. Quando o ambiente está leve, quando a cobrança é interna e bem direcionada, a resposta em campo costuma vir de forma natural. E isso tem acontecido. O grupo comprou a ideia de Abel, entendeu o momento da temporada, e está jogando por objetivos claros. E não é exagero dizer que o Palmeiras voltou a ser um dos times mais difíceis de se enfrentar no cenário nacional. Mesmo quando não domina, compete. Mesmo quando não está em um dia inspirado, se defende com inteligência e tem jogadores capazes de decidir em um lance. E falando em jogadores decisivos, não dá para ignorar a fase de alguns nomes que vêm sendo fundamentais. Além de Vitor Roque, que voltou com tudo após a suspensão e a presença praticamente certa no time titular, outros atletas também vêm se destacando. O meio-campo tem funcionado bem, com intensidade e equilíbrio. A defesa segue sólida, com boas atuações dos zagueiros, e o goleiro tem sido seguro quando exigido. Isso dá confiança para o time sair mais pro jogo, marcar mais alto, correr mais riscos. O Palmeiras não tem mais aquele receio de se expor, porque sabe que lá atrás tem segurança, e do meio para frente é talento suficiente para machucar qualquer adversário. E isso muda a dinâmica da partida. O adversário começa a se preocupar mais em se defender do que em atacar. O Palmeiras controla o jogo no campo do rival e encurta os espaços. É essa postura que precisa ser mantida. É isso que tem feito a diferença. Outro ponto interessante nessa virada de chave é como a comissão técnica tem trabalhado o grupo. As variações táticas, os ajustes durante os jogos, e até mesmo as escolhas pontuais para cada adversário mostram que Abel Ferreira está totalmente conectado com o momento da equipe. Ele entendeu que em certos jogos é preciso ter mais força física no meio. Em outros, mais velocidade pelos lados. Às vezes, recua uma linha, em outras avança tudo e sufoca o rival desde o início. Essa leitura é um diferencial que poucos times têm. E o elenco, por sua vez, responde bem. Ninguém está acomodado. O banco de reservas virou uma disputa constante. Quem entra sabe que precisa mostrar serviço, porque a concorrência é alta e o nível de exigência está lá em cima. Isso gera um ciclo positivo. Todos jogam por algo. Não tem titular absoluto acomodado. E isso, a longo prazo, é o que sustenta o rendimento da equipe em campeonatos longos. E entre todos esses aspectos que ajudam a explicar o bom momento do Verdão, há também a questão emocional. O Palmeiras aprendeu a lidar com pressão. Não é mais aquele time que se descontrola quando sai atrás no placar ou quando não encontra espaços. Hoje, a equipe sabe sofrer. Sabe esperar o momento certo. Sabe acelerar e desacelerar o jogo conforme o andamento da partida. Isso é maturidade. É resultado de uma base mantida, de um trabalho consistente que não é interrompido por qualquer tropeço. E isso faz toda a diferença quando se entra no terço final da temporada. Os campeonatos não se decidem em maio ou junho, mas sim em outubro e novembro. E é nessa hora que os times com estrutura, antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O que parecia apenas mais um boato de bastidores do futebol brasileiro ganhou contornos de realidade nas últimas horas e provocou um verdadeiro frenesi nas redes sociais. O meio-campista Gerson, atualmente alvo de especulações em diversos clubes, foi flagrado usando a camisa do Palmeiras, em um clique que rapidamente se espalhou pelo Twitter, Instagram e grupos de WhatsApp de torcedores. O flagra, que teria sido feito de forma casual, deixou a internet em polvorosa. Torcedores do Verdão celebraram como se fosse a confirmação de uma negociação histórica, enquanto rivais se mostraram incrédulos e atentos aos próximos capítulos.
Apesar de ainda não haver qualquer comunicado oficial por parte do clube paulista ou do jogador, a repercussão é intensa. Comentários de bastidores indicam que Gerson estaria em conversas avançadas com a diretoria alviverde, o que alimenta ainda mais o burburinho. Analistas esportivos e jornalistas especializados rapidamente começaram a especular sobre os impactos de uma possível chegada do jogador, seu estilo de jogo, versatilidade no meio-campo e experiência internacional seriam adições valiosas para o time, que busca reforços de peso para as próximas competições. Nos grupos de torcedores, o clima é de expectativa e ansiedade. Hashtags como #GersonNoVerdão e #VemProPalmeiras começaram a subir nos trending topics, com fãs criando montagens, memes e até vídeos imaginando a estreia do jogador com a camisa verde. Alguns internautas chegam a especular até a formação titular, sonhando com um meio-campo potente e criativo, capaz de transformar o Verdão em um time ainda mais competitivo. Por enquanto, tudo segue no terreno dos rumores, mas a fotografia com Gerson trajando a camisa palmeirense é combustível suficiente para manter a bola rolando nas redes e nos bastidores do futebol. Se confirmado, seria um dos maiores movimentos do mercado recente, capaz de movimentar torcidas, mídia e, claro, as expectativas para a temporada que se aproxima. Até lá, resta aos fãs e curiosos acompanhar cada gesto, cada postagem e cada entrevista do jogador e da diretoria, na esperança de que o boato se transforme em notícia oficial. O clima de suspense, aliado à paixão dos torcedores, garante que o nome de Gerson continue em alta e que o Verdão siga no centro das atenções, mesmo antes de qualquer anúncio oficial. Resta agora esperar para ver se o rumor se concretiza ou se será apenas mais um capítulo do folclore do futebol brasileiro, sempre cheio de surpresas e reviravoltas. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!